Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Ó grande Deus e amado Pai, obrigado a Deus porque o Senhor já começou a agir no nosso meio, a Deus. Eu quero te agradecer muito, a Deus. Vamos falar de mais um pecado, a Deus. Me ajude, Senhor, a ter autoridade de falar nesse assunto, que é sobre orgulho, Senhor, é algo que eu tenho na minha vida. Como muitas pessoas aqui também lutam contra o orgulho, nos ajuda, Senhor. Que o Senhor venha nos sarar nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó 13, 23. O irmão até citou esse versículo. Jó 13, 23. Aqui Jó vai fazer uma pergunta para Deus. Quantas culpas e pecados tenho eu? Aqui Jó pergunta para Deus: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó está falando para Deus: mostra para mim, Senhor, os meus pecados. Fala para mim aonde eu tenho errado. Aqui nós vemos nessa passagem a sinceridade de um homem temente a Deus, que pede para Deus: Senhor, revela onde eu tenho caído, revela o que eu tenho feito com a minha vida. Se a minha vida está nos propósitos de Deus, ou se a minha vida está nos propósitos do mundo. A pessoa que ora esse versículo é uma pessoa muito corajosa. Por quê? Porque quer ser uma pessoa mudada, quer ser uma pessoa transformada. Quantos de nós temos pecados enraizados, igual o irmão falou sobre a mentira, enraizados dentro do nosso coração, que precisa ser exposto, que precisa ser trabalhado? Está disposto a querer um novo do Senhor? Então é necessário olhar com sinceridade. Notifica, Senhor, mostra para mim aonde eu tenho caído. Agora vai lá para Provérbios. Provérbios 16. Versículo 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Em outras palavras, o seu orgulho está te levando à ruína. Talvez você não tenha visto isso com os teus olhos carnais, mas com os olhos espirituais você precisa entender que o orgulho tem nos afastado de Deus. Quarta, sábados, vamos à igreja. Para quê? Aqui é onde Deus nos cura, é aqui onde Deus nos trata, é aqui onde Deus nos expõe, porque Deus quer nos tratar. Mas o orgulhoso fica com o coração fechado. Quantas vezes eu, vindo pregar a igreja, sabia que Deus tinha me usado naquele momento. Eu fui um canal de bênção. Mas depois, no outro dia, não muito tempo depois, no outro dia, o orgulho me dominava. Eu me achava superior às outras pessoas. Dentro de mim tem algo que massageia, que massageava, que me dá uma satisfação, que era o orgulho.
que é orgulhoso ou orgulhosa, você se identifica comigo em relação a esse sentimento. Como é perverso. E não é fácil vencer esse pecado do orgulho. Precisamos sempre aos pés do Senhor. Precisamos sempre vigiar as nossas atitudes. Quantas vezes eu, que trabalho com vendas, fazia uma venda boa no dia, pedia tanto para Deus, me abençoa, na hora que a venda vinha, nem lembrava de Deus. E você, tem lembrado de Deus? O seu orgulho tem deixado você enxergar um palmo além do seu rosto? Queria passar um slide. Esse é o nome da pregação. Orgulho nos separa de Deus. E realmente nos separa. O pecado mais incurável. Deus não pode unir-se aos que, colocando-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmo. Em outras palavras, Deus não pode andar com uma pessoa orgulhosa. Porque a pessoa orgulhosa, ela quer agradar apenas a si. A pessoa que é orgulhosa está saindo da comunhão com Deus. Os que assim procedem, o de agradar o próprio eu, no fim, hão de ser os últimos de todos. O pecado que mais se aproxima de ser incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. O orgulho da opinião própria. Sabe aquela pessoa que fala, eu dou a última palavra? Talvez você está num momento de aconselhamento, ou você não está no tempo de tribulação, alguém chega para você e conversa com você, mas você não aceita. Você quer escolher as pessoas por quem você quer ser exortado? Dentro da sua casa, Deus levanta maridos, esposas, filhos, e você aceita as pessoas que Deus tem levantado para te tratar? Isso impede todo o crescimento. O orgulho impede o nosso crescimento com Deus. Nos afasta dos caminhos de Deus, porque nós, os orgulhosos, se acham autossuficientes. Quando o homem tem defeitos de caráter, e não obstante deixa de reconhecê-los, quando estão possuídos de presunção, que não vê as faltas, como pode então ser purificado o homem que tem essa falta de caráter? O homem que tem esse defeito de caráter, do orgulho, se achando melhor do que os outros. A White faz uma pergunta: como pode então ser purificado se a presunção, se o orgulho tem levado a ruína e não enxerga? O orgulho tem destruído famílias e as pessoas não se posicionam, não vão aos pés do Senhor pedindo perdão. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus. Aonde há murmuração, ter gratidão. É algo que precisa ser trabalhado dia após dia. Porque a ingratidão dentro de mim também existe. E não é pouco não. Quando um dia vai ruim aos meus olhos, como eu sou ingrato. Como eu sou ingrato. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Você está são ou você está doente?
aperfeiçoar-se se já se considera perfeito? Você se considera perfeito? Se você se considera perfeito, não tem como você ser aperfeiçoado no Senhor. Porque você não dá lugar para o Senhor trabalhar dentro de você. Agora vamos um pouquinho para frente, Obadias. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Se você achou Jonas, um livro para frente, volta um pouquinho. Obadias 3, é um capítulo só. Obadias 3. Obadias 3. A soberba do teu coração te enganou. Então, Obadias está falando que o pecado do orgulho, ele te engana. Ele tem me enganado. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Sabe aquelas pessoas que moram nas rochas? Vocês já viram aquelas pessoas que moram nas montanhas, né? Que fazem buraco nas montanhas? Elas acham que ali elas estão firmes, estão alicerçadas, que nada vai acontecer com elas. E elas pensam no seu coração, no final do versículo 3, quem me derrubará em terra? O orgulhoso pensa desse jeito. Eu sou melhor do que os outros. Deus tem a obrigação de me abençoar. Quantas vezes eu pensei que um sentimento perverso, um sentimento, um pensamento que falava assim: Deus tem que me usar na obra, vai levantar quem? Olha o pensamento. Olha como que é perverso esses pensamentos. Onde está seu orgulho? Você se acha superior aos outros? Faça uma reflexão na sua vida. De onde Deus te tirou? Deus me tirou num caminho de homossexualidade, como já compartilhei com os irmãos em pregação. No sábado, eu estava cantando ali, Deus me trouxe a memória, onde eu te coloquei, cantando o Senhor. Irmãos, a minha história de vida, assim, em relação à família, primos, mãe, eu era aqueles das malhadas, aquelas pessoas lá atrás, sabe? Então, quer dizer, eu não tenho mérito nenhum. E tudo que acontece é pela graça de Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Porque o orgulho nos traz autossuficiência. O orgulho nos leva para muito longe de Deus, daquilo que Ele tem para nós. 4. Se te elevares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Por que Deus está falando que vai derribar os orgulhosos? Porque é um jeito de tratar o nosso coração, de alcançar o nosso coração. Deus precisa, muitas vezes, nos derribar, precisa expor as nossas vidas, para confessarmos os nossos pecados, para sermos curados. Agora vamos lá para Lucas. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9.
Aqui Jesus vai contar uma parábola do fariseu e do publicano. Amém? Ele disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então essa parábola é para mim e para você. Você confia em você próprio? Você confia nas obras das suas mãos? Aqui nós aprendemos que o orgulho primeiro começa na mente. O diabo lança setas e nós caímos. Começa na mente e depois tem uma ação. Porque no versículo fala que desprezavam os outros. Primeiro vem na mente, depois eu tomo algumas atitudes impensadas ou muitas vezes pensadas. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Então esses 2 homens foram para a igreja. Um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então o fariseu aqui, ele pegou um exemplo em sua mente, em sua vida ruim, que foi, ele se achava melhor do que o publicano. E ele falava para Deus: eu não sou que nem esse homem. E quantos de nós que fazemos coisas erradas, justificamos as coisas, jogando a culpa nos filhos, ou jogando a culpa nos familiares, ou jogando a culpa no marido, na esposa, no patrão, mas nós mesmos não assumimos as nossas responsabilidades. Quantos de nós somos como o fariseu? Quantos de nós, se errou, se pecou, é por causa da culpa do outro, é porque o outro não se posiciona? E você? Tem se posicionado diante de Deus? Deus tem te chamado. E você? O que tem feito com o chamado de Deus? Deus tem te chamado para você lutar pela sua família. E você tem se posicionado? É tempo de guerra, irmãos. É tempo de buscar a face do Senhor. O publicano, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será justificado. No começo do versículo 14, Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Aonde estava o publicano? Onde ele estava? No templo, na igreja. O que nós aprendemos então é que Deus nos cura aqui. Deus fala com a gente aqui no templo. Talvez você chegou com o coração temeroso, duro. Abra o seu coração para Deus. Porque Ele quer te curar dentro da igreja.
Ele não quer te curar você num quarto fechado ou você se afastando das pessoas. Assim como o fariseu se exaltou, que possamos voltar para os nossos lares como o publicano, sendo justificados por Deus, porque abrimos o nosso coração. E abrir o coração precisa muito da ajuda de Deus, porque nós mesmos nós não conseguimos. Mas Deus precisa ver sinceridade no nosso coração. Para sermos curados, sarados por Deus, primeiro nós precisamos humilhação do próprio eu. Ou seja, eu preciso ser sincero comigo. Para sermos curados desse pecado do orgulho, precisamos humilhar o nosso eu. Mas preciso olhar para dentro de mim e ver quem eu sou. 2. Reconhecer quem eu sou me leva à humildade. Quem é você? O que Deus fez na sua vida? Da onde Ele te tirou? E vários versículos que eu estava preparando para essa palavra sobre orgulho, era sempre Deus falando, Deus resiste aos orgulhosos, mas abençoa os humildes. Isso não fica apenas num versículo, mas são vários versículos que Deus fala sobre humildade. E nós precisamos aprender com Jesus como é ser humilde. Para finalizar, eu peço para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5. Versículo 5 e o versículo 6. Eu vou ler o versículo 5 inteiro, tá? 1 Pedro 5, 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então temos que nos humilhar diante da mão de Deus. E que possamos ser essas pessoas sinceras, de buscar a face do Senhor e pedir perdão, e pedir socorro ao Senhor. Que possamos vencer o orgulho, e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Deus abençoe.